Olá galera, estamos aqui para o terceiro vídeo falando sobre o Fantasyground, modo avançado de utilização das extensões, o qual é feito pelos fãs desse programa que tem seu alto poder de automação. Aqui no vídeo de hoje, que será o terceiro vídeo dessa série, iremos falar especificamente da extensão Sounds. Esse que é uma extensão que permitirá você fazer uma playlist das suas músicas que poderá tocar em conjunto com a sua campanha, utilizando a integração junto com o Discord. Essa playlist poderá utilizar isso tudo dentro do próprio Fantasyground. Para fazer o uso dessa extensão, primeiramente você deverá baixar 3 arquivos importantes. Um deles é o DOI base, que esse aqui é um arquivo base que você deve ter para poder ele funcionar junto com o arquivo 2 Sounds. Com esses dois, você alocando aqui dentro do Fantasyground, dentro aqui da pasta extensão, e ativando a extensão base e as Sounds, você terá plena utilização da sua extensão. Você deverá apenas aqui dentro do Fantasyground, dentro do botão aqui de opções, ativá-lo. Depois disso, você vem aqui em Library e ativa o botão mesmo. Você vê as funcionalidades dentro da aba Sounds. Essa aqui é a aba propriamente dita, qual que vocês vão manipular. Mas antes disso, devemos fazer algumas alterações, configurações. Devendo primeiro fazer algumas configurações aqui no Discord, sendo que essa integração utiliza especificamente boots que você deverá instalar no seu Discord, sendo que cada boot tem uma forma diferenciada de instalação, mas há vários vídeos na internet, então você pode procurar aquele boot que lhe atende melhor. Pois tem alguns boots que com comandos simples, outros que fazem playlist. Eu, no caso, utilizo 2 boots diferenciados, sendo que um é para tocar música de fundo, enquanto o outro é para tocar sons variados, para um não ficar concorrendo com o outro. Então, quando você instalar o boot, você deverá observar a nomenclatura de comandos para a execução da sua música. Lembrando que essa integração é sempre utilizando o YouTube. Qualquer tipo de música ou som registrado, no YouTube, você utilizar lá como link para poder executar esse som aqui dentro do Discord. Eu sei que também existe boots que também faz uso de arquivos dentro do seu computador, mas isso poderia ser alvo de um outro vídeo futuramente, se a comunidade assim desejar. Mas é possível. A minha usabilidade é dentro só das coisas que está já dentro do conteúdo, já dentro do YouTube. Então eu faço uma busca lá das músicas e vou montando a minha playlist aqui dentro do Fantasyground. Então, com os seus boots instalados e com a nomenclatura, ou no caso os comandos gravados, será importante para você fazer os comandos dentro do Fantasyground. Enquanto isso, quando você for fazer a instalação, você tem que aqui, nesse botão de configurações dentro do Discord, ativar uma opção aqui para poder funcionar essa integração. Ativar aqui o modo desenvolvedor dentro do Discord para que a integração entre o Fantasyground e o Discord ocorra. Após essa instalação dos boot e aquela opção avançada ativa, partimos agora aqui para a configuração dentro do Mimic, que é um programa também que você também tem que baixar, está aqui nesse terceiro link que estará nos comentários. Baixa de preferência esse Mimic versão 2 e você vai um arquivo que você deverá extrair dentro do seu computador. Ele é um arquivo compactado, você deverá extrair dentro do computador, e eu sugiro para que após você extrair, renomeie essa pasta tudo minúsculo, pois é uma coisa que às vezes é um pouco complicado na configuração aqui, é justamente o caminho. Então, se você colocar às vezes com letra maiúscula, minúscula, pode haver divergências e às vezes você não conseguir configurar da forma adequada. Tá? Então, com o seu arquivo extraído, os arquivos que vai estar dentro da pasta vai ser mais ou menos isso aqui. Você, para configurar essa parte aqui do Mimic, que é ele que fará a integração entre o Discord e o Fantasyground e o Discord, você tem que fazer o uso aqui desse Mimic, que é o executável, o arquivo user, que ele vai
você deverá colocar o login e senha do seu Discord e o ID do canal de chat. Quando você abre aqui o Discord, você tem um canal de voz, que é aquele que quando você entra, você comunica com os outros colegas, e tem um canal de chat. Você precisará do ID desse canal de chat. Então, clicando aqui com o botão direito, vai abrir aqui, copiar ID, aí vai copiar um número. Esse número será justamente o número que você vai inserir nesse botão, naquele arquivo user. Então, você vai colocar, por exemplo, aqui o seu e-mail, separado por 2 pontos, aí a senha do seu login aqui para entrar no Discord, depois mais 2 pontos, e aí esse número, que é o ID do chat. O que acontece? Essa integração entre o Fantasground e o Discord. Nada mais, nada menos que você irá configurar um comando escrito, você irá programar já dentro do Discord, que ele vai fazer esse comando aqui, que está relacionado ao seu boot. Então, você, num botão que você gerará lá dentro do Fantasground, terá esse comando aqui. E ele utilizará o chat, ao passo que quando você clicar, ele vai fazer esse comando e vai mandar executar a sua música. Assim como você pode parar a música, mandar repetir e outras coisas que o seu boot permitir. Tudo via comando, via chat. Então, você precisa do ID especificamente do chat. Após alterar aqui os dados do user, salva esse arquivo. Agora deveremos vir aqui no Mimic, nessa pasta do Mimic, alterar esse arquivo aqui, que é um arquivo de registro, para que ele faça referência aqui ao arquivo executável. Você vai clicar aqui com o botão direito e mandar abrir. Pode ser aqui um bloco de notas ou editor de registro. Eu acredito melhor que o bloco de notas. Com essa opção, ele normalmente, quando você tiver um arquivo original, ele terá essa informação aqui. Isso aqui será tudo registrado no seu computador. Será como ele vai acessar o seu arquivo executável, dando permissão para ele executar. Porém, a única coisa que você terá que alterar será o caminho onde se encontra o seu arquivo. E aí por isso que eu chamo bastante atenção de vocês para que coloque essa sequência aqui do caminho do seu arquivo corretamente. Por isso que eu, logo no começo do programa, já sugeri para que vocês colocassem tudo minúsculo, para que não houvesse, às vezes, divergência entre maiúsculo e minúsculo. E lembrando que o caminho aqui é dividido entre contrabarra, 2 contrabarra. Tá? Então você copia, cola e faz as alterações. Esse aqui é o arquivo original. Depois de alterado, será apenas essa última linha, que é o caminho que você vai alterar, e salva. Salva o arquivo. Após salvar o arquivo, você vai clicar 2 vezes nele. Com clicar 2 vezes, ele vai pedir se realmente você deseja fazer essa implementação no registro do seu Windows. Você vai aceitar e aí sim, pronto. Estará registrado a execução desse arquivo Mimic. Com isso, você já terá condições de mandar executar o Mimic e ele tentará fazer a execução do programa já fazendo a integração com o Discord. Aqui, por exemplo, eu fiz um atalho desse executável. Então, vou clicar aqui 2 vezes nele e vamos ver como que ele vai mostrar para vocês como que é a tela dele quando ele apresenta fazendo a conexão. Ele está conectando o Discord, a Discord conectado. Ele está mostrando que o IP de registro de conexão. Então, a partir desse momento, qualquer comando que eu fizer aqui dentro do Sounds, ele irá fazer a comunicação por meio do Mimic. Lembrando que é aquilo que eu expliquei, ele vai lá mandar o comando escrito para dentro do chat do Discord, o qual ele vai mandar executar o link, o comando que você pré-programou. Então agora vamos passar aqui vamos fazer uma pequena programação aqui, mostrando aqui o botão Sounds. Você deve ativar ele aqui no Library, né? E com ele aqui você tem aqui o Sounds, né? Que é todas as listas dos seus sons. O Setup, que é onde você vai configurar mesmo, tem as opções de configurações. Então, por exemplo, um exemplo aqui, esse ambiente de taverna. Ele, quando eu abro aqui, ele tem essa primeira linha aqui, que é onde eu registro o comando. Depois que eu executo, fico preenchido, eu mando criar o botão, que é esse botão rosa. E tem essas outras opções aqui, que eu posso criar um delay de execução desse som, se eu quiser configurar. Então, basicamente é isso que eu tenho que fazer. Então, vou fazer aqui rapidamente um botão aqui para vocês. Então, por exemplo, eu já tenho aqui escalado um link dessa música que está no YouTube. Então, achei interessante essa música, vou colocar na minha playlist. Então, vem cá, copio,
o link, né, que é o que eu vou usar aqui dentro do Fantasground. Irei vir aqui no Setup, clicar com o botão direito, criar item. Vou colocar um título para ele, música, combate, 0. Aí vou colocar, eu sempre coloco a referência qual boot ele está usando. Vou colocar o Fred boot. E aí agora eu vou partir aqui para o comando, especificamente. Esse aqui é só o meu título. Qual que vai ser meu comando? Sempre será mimic, //. Aí agora o comando do boot em específico. Então isso aqui não muda até esse momento. Eu vou estar utilizando o Fred boot. O comando dele é ponto e vírgula, play. Dou um espaço e agora vou Ctrl V naquele link que eu copiei lá do YouTube. Após preenchido o comando, vou apertar esse verde aqui. Ele vai gerar o botão rosa que eu posso utilizar ele como se fosse um pin, qualquer objeto dentro do Fantasground. A partir desse momento, esse botão aqui eu posso conferir aqui, você está aqui registrado nos sons, música combate, 0, FB. Se eu clicar aqui ele vai mandar executar. Vejamos. Olha lá. Lembrando, vou dar uma pausa aqui. Pausou. Lembrando que os boot que você inserir, pede para que os seus jogadores configurem aqui o volume. Normalmente eles vêm configurados com 100%. Esse volume é relativamente alto. Coloque algo em torno de 5% a 10%, algo que não atrapalhe a sua conversação. Eu coloquei aqui um pouco mais alto para vocês terem um contato melhor. Então, nessa faixa aqui, é para vocês terem a noção de que a música está rodando. Tá certo? Então, após feito isso, esse botão aqui você poderá inserir qualquer cena que você desejar. Será um botão que apenas ao clicar já vai inicializar fazendo essa integração. Isso sem alternar entre o Fantasground e o Discord. O Discord, puramente, já com os boot, eu poderia já fazer essas músicas. Só que eu teria que estar alternando janela. E isso tudo, do jeito que a aplicação, a extensão propõe, eu poderia utilizar isso tudo dentro do Fantasground. Então, eu criei aqui também os botões de stop. Então, na medida que eu desejar parar a música antes do término, eu posso utilizando esse botão, que já é o comando pré-programado. Há uma observação, que esses boots, geralmente se você manda, por exemplo, executar duas músicas, clica duas vezes, ele necessariamente vai executar na ordem. Ele apenas tocará a segunda música após o término da primeira. Então, se você talvez tenha necessidade de que antes da primeira acabar, mande um comando de pausa para depois aí sim você clicar no comando para executar a segunda música. Ele fará isso de forma tranquila. Ou do contrário, se você clicar em duas músicas, ele irá executá-las na sequência. Ao término da primeira, irá inicializar a segunda. Seria uma forma de você também administrar a sua playlist, desde que você tenha noção de que vai entrar nessa ordem. Há outra opção aqui, bastante utilizada, que é o Chat Sounds. Isso aqui, no caso, aqui, são sons que você pode ativar, e o Chat Sounds seria a ativação dele, seria especificamente aqui pela informação escrita aqui pelo chat dentro do Fantasground. Então, geralmente, dá para se usar esse tipo de comando, esse tipo de som, né, relacionado, por exemplo, às ações dos jogadores. Né? Por exemplo, o jogador faz um ataque, o jogador usa uma bola de fogo, então eu tenho aqui já configurado alguns efeitos para algumas magias. Então assim que ele, por exemplo, aqui vamos supor esse botão Blast, então na medida que ele aparecer essa escrita no chat aqui, espaço Blast, ele vai executar um som que está programado. Então, por exemplo, os aliados seu atacou a criatura e a criatura responde com um enorme grito, né? Então aqui está configurado, por exemplo, T-Rex. Então vocês veem que deram um pouquinho de delay, mas ele conseguiu executar. No caso, por meio, em vez de eu ter o botão aqui para poder ativar, foi ativado a partir do trigger, né? Ou no caso do comando
relacionado ao que foi digitado no chat. Então, toda vez que às vezes aparecer essa palavra T-Rex aqui, ele vai mandar executar aquele tipo de som. Seria a mesma coisa igual eu coloquei aqui, uma explosão. Que no caso, ele geralmente está associado a algum tipo de efeito mágico. Então é isso, galera. Os sons, a princípio, ele parece um pouco complicado de configurar, mas se você seguir todos esses passos, fazendo a instalação das extensões dentro da pasta, configurando ali o registro, o arquivo de login e senha. Lá, sim, eu tenho que mostrar aqui. Todo comando que eu executo, né, lembra que aquela tela inicial estava só aqui a parte superior, né, conectado. Então, todo comando que eu executar, para você ver se realmente o Discord está funcionando a conexão, quando eu clicar aqui em um desses comandos, ele tem que aparecer necessariamente o comando aqui na lista aqui do Mimic. Então, vamos só exemplificar aqui para ver se realmente ele apresenta. Olha lá. Então, ele mandou o comando de play para o Discord, e assim eu confiro aqui. Então, é uma forma de você ver se o seu Discord e a integração, né, do Phantasm Ground e do Discord estão ocorrendo. À medida que você programar aqui da forma correta, indentada a indentação aqui correta, ele vai mandar o comando lá direto lá para o Discord e executar. Então, sempre será dessa forma, mimic, // e aí o comando do boot em questão que você está utilizando. Espero que esteja explicado de uma forma mais clara. Vocês podem deixar perguntas, se assim desejar, e seguimos na luta aí para que ganhemos mais interessados no Phantasm Ground. Lembrando que é uma plataforma que o seu alto poder de automação é o seu maior ponto forte. Espero ter agradado vocês. Muito obrigado.